Olá pessoal! No vídeo dessa semana a gente vai trazer uma continuação daquilo que a gente apresentou para vocês na semana passada com as histórias da Thaís Batista. Então fiquem ligados aí. Eu sou a Bárbara, essa aqui é a Nina, da Oi Filha. E cadê o papai? Tá ali. Fiquem ligados. Então, pessoal, agora sim com a família completa, vamos contar para vocês então, principalmente para quem não assistiu. Na semana passada, a Thaís já estava aqui com a gente no canal e então ela nos contou algumas experiências de viagem que ela teve junto com as duas filhas dela. Ela nos contou principalmente sobre uma coisa muito bacana que elas fazem na família delas, que são as viagens de 9 anos. Agora a Thaís vai seguir contando pra gente que nem tudo são flores, né, filha? Então ela vai contar um pouquinho sobre coisas que não deram tão certo assim. Fiquem ligados. Eu penso que algumas experiências, como a gente pesquisa, organiza, pega informação, a gente acaba se respaldando e quase sempre conseguindo lugares muito legais, simples, mas muito legais, né? Então, assim, sem luxo mesmo, mas assim, uma cama gostosinha, um lugar com segurança, um lençol branquinho, sabe? Às vezes sem TV a cabo, sem internet, mas dignidade, assim, né? Tamo junto. Aí, às vezes, não cabe na rotina do trabalho uma pesquisa mais ampla, assim. E como eu tava trabalhando muito, assim, foi no ano passado. Eu comecei a acompanhar as coisas pela internet. E nós somos aqui do Rio Grande do Sul, né? O nosso litoral, assim, não é um litoral nordestino. Uma coisa bem catarinense, né? Sem querer desfazer, né? Convidativo. Mas tem os seus prazeres, né? Que é poder andar na praia, o vento, a brisa e tal. Eu digo, bom, não deve ter muito erro, né? Uma pousada aqui no Rio Grande do Sul. Eu vi as fotos toda hora na internet, assim, uns ângulos muito legais, super arborizada, e mostrando uma piscina e tal. Eu digo, poxa, é massa isso, né? Eu não vou procurar mais coisas na internet, porque eles já tinham vídeo, tinham foto e tal, vou contratar. Amiga, quando nós chegamos lá, assim, as fotos, eu conseguia reconhecer o ângulo em que as fotos foram tiradas. Mas o ângulo da foto não funcionaria. Assim, o ângulo da foto correspondia, sei lá, a 2% do contexto. Não era mentira, porque aquele ângulo existia, mas a complementação do cenário todo não estava colocada. E aí eu digo, bom, gente, mas esta vida é a vida como ela é. Nós vamos ter que aproveitar isso aqui, né? Nem que seja não ficando aqui o máximo de tempo possível. Exatamente. E foi o que a gente fez. Foi o lugar em que a gente acordou mais cedo, que a gente foi dormir mais tarde, em que a gente cozinhou menos. E aí fugia um pouco do nosso orçamento, porque a gente não podia nem aproveitar muito a coisa da cozinha. As casinhas, assim, não vou dizer os quartos, mas as acomodações eram muito próximas, não tinha uma normatização com relação ao horário de silêncio, entende? Assim, aí, quando é um lugar muito grande, na foto parecia um lugar meio, assim, reservado, com 20, 30 cabanas, eu cheguei lá, tinha mais de 100. Nossa! E aí... mais de 100, assim, umas muito pequenas, tipo barraca para um só, aquela que tu entra aqui e sai, sabe? Sim. E aí, claro, com todo tipo de público. Então, com seus interesses. Os jovens querendo varar a madrugada com a música, os idosos querendo dormir, as crianças pequenas tentando sobreviver. Muito caótico, assim. Foi uma experiência bem ruim, que não recomendo. Então, aprendi com isso que, assim, mesmo que seja 10 quilômetros de casa, sabe? Tem que ampliar a pesquisa, assim. Ou a gente já vai com aquela certeza de que, tipo, se não for legal, a gente volta. Mas isso não estava no nosso script, a gente foi e ficou, sabe? Então, gente, a Thaís retomou aí para nós, né, a importância da pesquisa na hora de se pensar numa viagem
e o quanto pular essa etapa pode render frutos não tão positivos, né? O planejamento da viagem é algo importantíssimo, por isso que eu sempre friso que tem que ter planejamento. Uma das coisas que a gente costuma fazer bastante aqui em casa, além de, claro, pesquisar naqueles sites mais tradicionais, dicas e tudo mais, é sempre buscar os comentários das pessoas, por exemplo, a respeito de uma pousada, ou de um parque, ou de algum lugar que a gente resolva ir. Mamãezinho. Né, filha? Mamãezinho. Oi. Olha, bolinhas! Porém, a gente também já percebeu que os comentários, muitas vezes se concentram naquilo que foi negativo. Infelizmente, a maior parte das pessoas esquece de voltar para dar um feedback positivo sobre o lugar, sobre a Bolinhas. missão. Então, muitas vezes as pessoas esquecem de voltar para dar um feedback positivo sobre o lugar, sobre o atendimento, sobre as experiências que tiveram. Mas o feedback negativo tá sempre lá, né? Sempre. Impressionante. E às vezes esse feedback é mais negativo do que precisaria, né? Então, assim, a gente se baseia bastante no comentário, né? Porque algo de verdade sempre há. Mas a gente já tem um filtro ali, porque às vezes as pessoas não têm noção, né? E aí estão pagando por um serviço legal, mas esperam um atendimento 5 estrelas, aí também não dá pra querer, né? A gente sempre avalia o local, o site do local, o site que nos mostra o local, né? Que os que a gente usa normalmente. Que sempre tem o ponto de vista exato. Exato. Como contou a Thaís pra gente, né? E também avalia os comentários feitos pelos usuários, que pra mim é uma das partes mais importantes. Essa aí vai nos dizer com uma certa veracidade como é que é o local, né? Tendo em vista que a maioria dos comentários são negativos. Mas tu consegue tirar uma base boa ali desses comentários. A gente vai contar pra vocês uma história rapidinha que aconteceu com a gente nesse verão. Nós havíamos planejado fechadinha a nossa viagem de ida pra Curitiba, com várias paradas. Isso. Mas como ali a gente já fechava 15 dias de viagem, nós achamos mais prudente não planejar o retorno com tantas paradas e deixar acontecer naturalmente para ver quantas paradas a gente ia conseguir fazer por causa da Nina. E no final das contas a Nina permitiu que a gente fizesse várias paradas. E uma das paradas que nós fizemos foi em Itajaí. Então a gente precisou conseguir um hotel, né? Sim, um dia assim em cima da hora, né? Porque a gente decidiu ontem para estar lá hoje. Isso. Né? Então pesquisamos rapidamente um hotel com custo-benefício legal que oferecesse tudo que a gente precisava. Achei um excelente, ótimo custo-benefício. Não pesquisei muito porque o preço estava excelente, nós já estávamos indo no dia seguinte. Fechei. Maravilha. Lá pela meia-noite começou a me dar Siricuti? O cramulhão. E eu fui lá pesquisar, fui lá olhar os comentários. Os comentários eram horríveis. E o pior é que ele me contou. Meia-noite, 1h da manhã. Eram horríveis. Hotel horroroso, caindo aos pedaços, sujo, tem uma obra que não acaba nunca. Só as piores coisas. Aí a gente primeiro se desesperou, aí já saiu pensando em alternativas, né, em planos B. Conseguimos um bom plano B e, enfim, Abraço, Leandro. seguimos na ideia de ficar nesse lugar que a gente já tinha alugado. E quando a gente chegou lá foi uma gratíssima surpresa, porque o lugar era limpo, era organizado, né? Tinha uma cama quilométrica que eu sonho com ela até hoje. Uma cama quilométrica. Então, Tinha assim, uma cozinha, era um bem kitnet, equipadinha. né? Era realmente, o hotel estava em obra, mas era uma obra mínima. E a parte que nós ficamos era um pós-obra, já estava 100% pronto. Então o quarto era novinho. Pô. Claro que o comentário pode fazer referência a um momento em que estivesse tudo em obras, não sei. Mas não fazia jus ao lugar, né? Sério que tu tá fazendo fofão no meio da gravação? A vida é isso aí, filha. A vida como ela é.
Bom, gente, agora a Thaís vai contar pra gente uma super dica para fechar aí a participação dela aqui no nosso canal, por enquanto. Se liga aí. E tem uma, gente, assim, tem várias, mas é uma que é o meu carro-chefe, assim, que é a sedução. É o despertar da vontade, da curiosidade, né? Porque não tá colocado para o grupo todo, né? Geralmente, assim, um viu e o outro tá, né? Quem sabe, não sei o quê. Então, eu percebo que esse movimento de sedução, de apresentar, assim, o lugar realmente antes, torna tudo muito mais especial, assim, sabe? Para vocês terem ideia, assim, de exemplos, né? De sedução, assim. O namorado da Lara tem uma situação familiar diferente da nossa. E uma coisa assim, quando eu fui contar para ele da viagem, eu digo, olha, a gente vai conversar com a tua mãe, mas primeiro eu preciso falar contigo para saber se seria uma coisa do teu interesse, né? Tá com a gente e tal. Eu digo, é uma viagem, nós vamos fazer rodoviária, esse pacote. É longe, nós íamos a Curitiba. Mais longe quanto? Eu digo, a gente vai sair de noite, vai dormir a noite toda no ônibus, vai acordar e vai viajar o período inteiro da manhã. No ônibus, ele brilhou o olho como se ele tivesse 5 anos. E para ele ter contado esse trajeto, quer dizer, não era o lugar, não interessava onde se ia, assim, o que ele achou muito fantástico, e eu não sei por quê, porque isso aí tem a ver com cada um, com as suas, né? Foi o percurso de ônibus, assim, imaginar que ele ia ver filme no ônibus, sabe, assim, que a poltrona deitava, que ele ia poder dormir e acordar. Para ele, aquilo foi o máximo, assim, né? Com a Anitta, que é o meu baby Magali, funciona diferente. As referências dela são sempre gastronômicas, sempre. E eu não tô falando de alta gastronomia, não, gente, assim. Ela pergunta assim, eu digo, querida, esse roteiro Porto Alegre e Curitiba, né? A gente vai passar por alguns lugares que tu conhece e outros lugares que tu não conhece. Aí ela começa. Aquele lugar que vende o crepe de chocolate, que é um pedágio que tem logo que sai em Porto Alegre. A gente vai passar? Vamos passar. Ai, legal. Aquele lugar que eu comi tal coisa, não sei o que, a gente vai passar? Vamos. Então, assim, cada um, a gente também tem que conhecer a nossa família, né? E isso também é legal, porque tu conhece antes de ir, tu sabe o que é interessante para cada um. Pro Robson, assim, tá junto já tá valendo. Vamos os 5, tá valendo, então tá ótimo, né? A Lara já fica mais assim, tá, mas e o museu? Vai dar pra ir? Sabe? E o centro histórico, não sei o quê. E será vai dar pra ir. Coisa mais linda. Então, eu penso que é isso. Se eu tivesse uma dica, investir na pré-viagem. E demais. Em toda, assim, na pré-viagem, enquanto não só o lugar que se vai chegar, mas os lugares por onde se vai passar. Então, pessoal, estamos encerrando o vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham curtido bastante. A gente adorou esse momento com a Thaís. Muito obrigada, querida. Thaís. E aproveitem para compartilhar aí com a gente também histórias que deram certo, que não deram certo. Aproveitem para curtir aqui o nosso vídeo, para se inscrever no canal e para compartilhar com todo mundo, que é para isso que a gente está aí. Tchau! Tchau. Tchau!